Uma vez eu tive que apresentar uma tese sobre os ensinamentos da Tendikyo. Na época eu queria falar algo relacionado a alegrar as pessoas. E lembro de um dos professores que me sugeriu falar sobre vida plena de alegria ou trabalho. Achei interessante o tema trabalho, porque lembrei de uma frase da Oyasama que diz: Hataraku toiu no wa hata hata no mono o raku ni suru kara hataraku toiu no ya. A frase traduzindo seria tipo: se diz trabalho porque trabalhar é confortar os outros. E acredito que Oyasama era uma pessoa muito engraçada enquanto viva, porque sempre fazia muitos trocadilhos. Muito rata, 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 rata. Desde antigamente, eu gosto de fazer as pessoas rirem com as coisas que eu falo e faço. Mas, quando estou desanimado, como eu faço para alegrar essas pessoas? Foi a partir dessa dúvida que comecei a procurar respostas com relação a esse tema que eu escolhi na época. Enfim, sigam a linha do meu pensamento. Eu vivo com tanta naturalidade o mundo que não percebo o fato de cair a água do céu, de ter o calor do sol, e de ter a quantidade ideal de oxigênio no ar, ou dos frutos que brotam do chão. E o motivo de não precisar me preocupar com essas coisas, esses detalhes, é porque Deus está trabalhando nessa parte. O mais interessante é que o trabalho de Deus não se limita só na natureza, mas também no corpo humano. Falando em obviedade, vocês conseguem ler isso? 3. E isso aqui? Ainda é um 3. Passando aqui, também é um 3. Isso aqui, ainda é um 3. Isso aqui seria? Uma maçã, né? Parece... Por mais que não esteja escrito também, é Apple, né? A gente consegue ler isso. Isso aqui também. Não está escrito nada. A gente consegue ler ainda. Nike. Vamos para um outro aqui. Esse aqui está bem desatualizado. Vamos atualizar um pouquinho ela. Acho que ainda está um pouco complicado, né? Então vamos atualizar mais um pouquinho ela. Aquela letra era a letra A escrita antigamente. Isso ainda é a letra romana, né? Porque se formos atualizar, seria nesse formato, o formato mais atual. Vamos para uma próxima, então. Isso aqui também difícil, né? Vamos atualizar mais um pouquinho, então. Esse é o kanji de pessoa, que era escrito antigamente, era desse jeito. Atualizando, fica assim. Esse kanji é o kanji de pessoa. E esse kanji é o kanji de movimentar. Juntando os dois, ela forma o kanji de trabalho. Com a pessoa, movimentar, ela se forma o kanji de trabalho. Eu gosto de pensar que pessoas que conseguem se mover é uma pessoa que consegue trabalhar. E o fato de movimentarmos o corpo é porque existe o trabalho de Deus, que usa as providências divinas como ferramenta. Como para manter os olhos lubrificados quando piscamos, a manter a temperatura corporal na medida quando suamos, a filtrar o ar que respiramos pelo nariz e vários outros. Nós costumamos pensar que conseguimos fazer tudo sozinho, mas se não houver o trabalho de Deus, não teríamos o mundo funcionando normalmente e, consequentemente, nós humanos estaríamos muito ferrados. Esse espírito de cooperação também está nas coisas simples do nosso dia a dia. Se eu tenho fome, por exemplo, eu posso cozinhar algo. Mas se eu não tiver tempo para fazer alguma coisa, comida assim, eu posso ir num restaurante. Aí o garçom anota o meu pedido, aí eu passo o pedido para o cozinheiro pega os legumes que foi carregado pelos caminhoneiros, que foram colhidos pelos agricultores, que foram regados por outras pessoas. E se a gente for voltar no cenário do restaurante onde eu estou sentado numa cadeira que foi construída por marceneiros, comendo com talheres que foram produzidos
em fábricas com a mão de obra de vários operários, e também estou vestindo uma roupa costurada por vários costureiros. Cada coisa que usamos ou comemos carrega um esforço de muitos. Por isso, trabalhar é aliviar o peso da vida de alguém, seja de forma direta ou indireta. Os japoneses até brincam falando que como se o kanji de pessoa fossem duas pessoas se apoiando. Na Tendikyo não se diz que trabalhamos somente para nós mesmos, mas que trabalhamos pelo bem do outro. Como Oyasama disse, trabalhar é facilitar para o próximo, fazer a boa para o outro, não só com serviço profissional como espiritual, com palavras de conforto, como diz nos hinos sagrados. Dizer uma palavra é Hinokushin, ou com orações como o Sasuke e Otsutome, como diz no Fudesaki. Apressem diariamente o serviço, assim estarão livres de todo e qualquer infortúnio. Quão grave e difícil seja a doença, todos serão salvos com dedicação única ao serviço. Se Tsukihei aceitar, ao menos o espírito sincero assegurará toda e qualquer salvação. E na indicação divina diz, se houver sinceridade, haverá a verdade. Não sabe o que significa a verdade. A verdade é o fogo, água e o ar. Particularmente eu interpreto como se for com sinceridade, não tem erro. A proteção é garantida. Eu gosto de pensar que na frase, poder trabalhar é poder aliviar os outros. Poder trabalhar é poder confortar os outros. A palavra alívio ou conforto é escrito com o kanji de raku. E com o mesmo kanji podemos escrever o kanji de tanoshi, que significa alegria. Então, se a gente se esforça para aliviar os outros, a alegria também nos alcança. Como diz na famigerada frase, salvando os outros, estará salvando a si mesmo. Acredito que o que mais atrapalha isso a fluir bem com naturalidade são as poeiras espirituais, em específico a mesquinhez e a ambição. A mesquinhez é deixar de fazer algo espiritual ou físico, mesmo podendo. É deixar de fazer pelas pessoas, pelo mundo ou pela fé. É fazer o trabalho fácil e deixar o difícil para os outros. E a ambição é querer ter mais que os outros. Querer ter o máximo que conseguir e tramar em lucrar de forma exagerada. Trabalhar também é lucrar. Porém, mesmo existindo pessoas que gostem de trabalhar, elas não acumulam poeiras dependendo do seu espírito. No episódio de vida de Oyasama número 111, Oyasama diz: trabalhar um pouco mais após ter trabalhado não é ambição, é o verdadeiro trabalho. E claro que isso não significa trabalhar até se esgotar ou ignorar os próprios limites. Significa ter um espírito voluntário que escolhe ajudar um pouco mais, não por obrigação, mas por amor ao próximo. Ou seja, o espírito de querer trabalhar um pouco mais pelo outro é o verdadeiro trabalho onde a razão alcança o céu. Na sociedade, cada pessoa tem suas habilidades e dificuldades. Quando eu não posso fazer algo, alguém me ajuda. Quando o outro não pode, eu ajudo. Aí volta a minha dúvida inicial. Como animar as pessoas quando estou desanimado? Salvar os outros para salvar a si mesmo? Posso me forçar a ficar alegre para alegrar os outros, já que tenho a saúde oferecida por Deus? Ou por eu ter saúde oferecida por Deus, que eu posso me esforçar em ficar alegre para alegrar os outros? Chega até a ser parecido com um paradoxo de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. O que vem primeiro? A ajuda entre os humanos que alegra a Deus, ou o trabalho de Deus em me dar força para ajudar alguém? Gosto de pensar que a vida plena de alegria e felicidade seja como uma camiseta. Se olharmos de perto, vemos que as linhas se cruzam. Eu enxergo a ajuda mútua entre os humanos na Terra como linhas horizontais, enquanto as virtudes que recebemos de Deus como linhas verticais. Talvez a verdadeira alegria da vida seja nessa costura, a linha divina que nos sustenta por dentro e a linha humana que se estende em cada um de nós.
A vida plena de alegria não é um destino. É uma costura diária feita a muitas mãos, tanto nossas quanto as de Deus. Afinal, não se tece uma camiseta com uma linha em um sentido só. Minha palestra foi baseada numa tese que apresentei em 2019. Eu só falei coisas óbvias, na verdade. Mas às vezes o óbvio é justamente o que a gente mais esquece de colocar em prática. Isso eu dizendo também, então não precisam acreditar se quiser. Enfim, obrigado por me ouvirem e assim finalizo a minha palestra. E quem gostou, bate 4 palmas.